Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com Gabriel Albino, ele que é secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas. Entre outros assuntos, vamos conversar sobre a iniciativa do governo do Estado por meio de uma plataforma digital de ouvir a população para a construção do PPA, o Plano Plurianual, no contexto do planejamento dos investimentos para o desenvolvimento do Estado no período de 2024 a 2027. Bem, secretário, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui no programa e já começo questionando sobre essa consulta popular. É, na verdade, dessa forma organizada a primeira vez que o Estado elabora essa consulta? Olá, e obrigada, mais uma vez. Olá, Gorete, telespectadores da TV Assembleia. Muito obrigado pelo convite, esse espaço que foi cedido para a gente falar desse trabalho importante da CEPLAG, né? O Plano Plurianual é uma lei que é prevista na Constituição e na Lei de Responsabilidade Fiscal, onde nós vamos construir o planejamento do Estado para os próximos 4 anos, onde nós vamos decidir sobre políticas públicas, investimentos, metas, indicadores, prioridades e resultados. É a primeira vez que a gente está fazendo de uma forma ampliada. Além da plataforma virtual, nós vamos visitar 9 regiões do estado para escutar a população e trazer os anseios da sociedade alagoana em respostas de políticas públicas do governo estadual. É importante o secretário colocar essa questão, porque a gente observa que o PPA, quando chega à Assembleia Legislativa, no processo de tramitação, não se observa, não é, a participação das pessoas para buscar informações ou então sugerir mudanças no processo de tramitação. E no dia da votação, aí as pessoas aparecem para questionar o que poderia ter sido mudado anteriormente. Nesse sentido, como está estabelecido, digamos assim, os requisitos de participação? Sim. Nós estamos dando a oportunidade do cidadão participar pelo site ppa.al.gov.br e, além disso, vamos percorrer todos os estados. Nós temos todo o estado de Alagoas. Nós temos um calendário que se inicia no dia 27 de abril, em União dos Palmares. Depois vamos para Delmiro, Penedo, São Miguel dos Campos, Palmeira dos Índios, Maragogi, Maceió, Arapiraca e Santana do Ipanema. E aí estamos mobilizando toda a região com os prefeitos, secretários, as organizações da sociedade civil, estudantes, e vamos ter oficinas temáticas sobre políticas públicas específicas, sobre gênero, raça, inclusão de deficientes, de portadores de necessidades especiais, discutir políticas públicas para educação, assistência social. E depois que pegarmos as iniciativas, né, e os anseios da população, vamos trazer para os técnicos do governo para que nós façamos oficinas da construção da política pública, das metas, dos valores que serão investidos. Isso já seria uma segunda etapa da consulta, né? Sim, sim. Pós-consulta, né, depois de ouvir a população, aí nós vamos fazer o trabalho técnico, né, de construção com cada secretário, de cada pasta, vamos levar para ele o que cada região do estado está solicitando, né, espera de políticas públicas e investimentos, para a gente construir no orçamento. Pois bem, nesse sentido da discussão, o governo vai ouvir a população, não é? E vai também realizar fóruns de discussão nos municípios. Como isso vai ser integrado? Sim, sim, vamos ter os fóruns de discussão em cada município. Aí o governador deve abrir ou fechar cada evento desse. E aí, durante todo o dia, nós teremos oficinas temáticas por área, por educação, assistência social, infraestrutura. E aí vamos escutando a população, também dando uma devolutiva do que o Estado já fez naquela região. E o nosso intuito, Gorete, é poder pegar a peculiaridade de cada região. A gente sabe que tem um estado heterogêneo, onde a economia, parte do estado da economia é movimentada por turismo, a outra parte nós temos uma bacia leiteira forte, temos uma outra parte que é de comércio, indústria. Então é pegar todas as especificidades do estado e trazer para o planejamento. A plataforma vai estar aberta até quando? A plataforma ela foi aberta no dia 12 de abril e ela fica até o final de julho aberta para consulta da população. É porque em setembro é o prazo final para o PPA já chegar em forma de projeto de lei do Executivo para tramitar na Assembleia e aprovar, né? Exato, exato. Até o dia 15 de setembro, o Executivo tem que fechar o projeto de lei com todos os anexos previstos, né, na legislação.
nós protocolamos aqui na Assembleia e aí inicia a discussão do Legislativo, onde os deputados podem fazer emendas, ajustes e também fazer as audiências públicas para escutar a população novamente, que é um processo amplamente democrático. Pois é, a audiência pública é fundamental para, digamos assim, já que há uma discussão online, né, Sim. arrematar todas essas questões e socializar essas informações com o parlamento, né? Exato, exato. Essa segunda fase também, o parlamento vai ter acesso a tudo que foi discutido, as propostas do executivo, e o parlamentar também ele traz as propostas do público que ele representa, né? Eles são representantes do povo alagoano, e aí eles complementam com ajustes, com pedidos também de próprios órgãos do Poder Executivo, de mais ajustes na lei, emendas, né? Onde são aplicadas emendas parlamentares. Então, é um processo amplo, democrático, e que a gente espera que a gente possa investir os recursos públicos da melhor maneira possível. Pela experiência da CEPLAG, né, nessa questão, eu perguntaria sobre a infraestrutura que a CEPLAG está disponibilizando no sentido de fazer essa consulta popular. Ah, sim. Em todas essas cidades que eu citei, que são as cidades polo, né, das regiões administrativas, nós usaremos um equipamento público, ou uma escola, ou um campus de uma faculdade. Por exemplo, agora no primeiro fórum temático será em União dos Palmares, nós vamos usar o campus da UNEAL. Então vamos usar lá o auditório para fazer a abertura e depois vamos usar as salas da faculdade para a gente poder fazer as oficinas. Então vai ter todo um aparato público para receber a população. Didaticamente, professor, o senhor está tão eloquente nessa condição de explicar, né, sobre essa atividade. Secretário, perdão. Na maneira como se estabeleceu a discussão, dá uma ideia de conferência, de fórum, na verdade, né? E isso vai dar uma oportunidade da população chegar também mais perto do governo para saber o que de fato está sendo proposto e o que está sendo realizado, né? Porque a população é crítica e ela vai a essa discussão sempre para garantir mais do ponto de vista do que o Estado deve e pode oferecer. Exato, exato. A ideia é trazer a população para perto, é uma estrutura e um clima de uma conferência mesmo, de um fórum, de escutar, debater, discutir. A gente sabe que os recursos públicos são escassos, né? Não dá para fazer tudo que a gente gostaria de fazer, mas a ideia é priorizar, né? E aí cada região vai decidir o que priorizar junto com a gente. E a expectativa é que a gente esteja aberto para ouvir e também falar o que já foi feito, né? Muitas políticas públicas já foram implementadas, já tem sucesso, muitos investimentos foram feitos e às vezes o cidadão também não sabe, né? Ele não tem acesso à informação do que foi feito lá. E a ideia também, Gorete, que a partir do ano que vem a gente percorra as mesmas regiões levando devolutiva, levando o que evoluiu das propostas, como foi desenhado o PPA e a LOA, e aí a gente vai fazer os fóruns devolutivos todo ano, para que tenha também a prestação de contas com a sociedade. PPA e LOA, a Lei Orçamentária Anual, será que ela vai dar conta dessa demanda que vai surgir após essa discussão, secretário? É uma tarefa difícil, equacionar essas contas, né? Sim, é o maior desafio hoje da gestão pública brasileira, né? Equacionar a demanda da sociedade com o que a gente tem de recursos, né? Mas eu acho que o segredo desse PPA, Gorete, vai ser a intersetorialidade. Quando a gente tiver a devolutiva da sociedade, a gente quer colocar os secretários de diversas pastas para conversarem. Por exemplo, a temática de gênero, né? De empoderamento e inclusão da mulher, ela perpassa várias secretarias, desde a Secretaria de Educação, Direitos Humanos, Assistência Social, Segurança Pública. Então, às vezes, com o mesmo recurso, distribuído numa política pública que seja intersetorial, a gente consegue ter eficiência do gasto. E aí a gente consegue, com um pouquinho de dinheiro que tem para cada pasta, a gente conseguir atender de uma forma precisa o que aquele público-alvo está demandando da sociedade. Eu acho que o segredo é isso, intersetorialidade entre os órgãos, colocar os secretários para conversarem. Pois é, e seus técnicos também, né? Porque nesse sentido, eu acho que há uma integração que mobiliza, que dá uma injeção de ânimo, né, na gestão, de fato.
Sim, sim. A gente teve a abertura, né, com o governador, com todos os secretários, nós reunimos lá na CEPLAG e o clima foi justamente esse, de parceria, de engajamento entre toda a equipe, né, e o espírito de colaboração. Eu acho que as secretarias podem se somar os esforços, várias secretarias atuam no mesmo público-alvo, com políticas públicas diferentes, mas isso trouxe, eu acho que para junto do governador, um espírito de participação muito grande da equipe técnica, dos secretários e agora da população. Pois é. Agora, política partidária à parte, porque no Brasil, desde 2018, que a gente está verificando uma prática nada salutar, que é manter o palanque aberto e se pensando menos nas políticas públicas, né? Sim. Então, nesse sentido, como está a relação, né, do governo com os municípios? Porque os municípios têm que participar, eles também têm podem ter propostas, mas se não tiver propostas, pelo menos vai dividir, não é? Dividir toda essa responsabilidade que é do atendimento das questões mais básicas da sociedade. Sim, sim. Muito boa a sua pergunta, Gorete, porque às vezes o cidadão, né, comum, o cidadão alagoano, ele não consegue entender que o período político passou e agora a gente vai construir uma política de Estado, né? O governador e os deputados são governadores e deputados para todos, né? Não só para as pessoas que votaram neles. Então, assim, o engajamento com os municípios, mesmo que sejam municípios que estão em outro grupo político, ele é feito com a AMA, com a Associação Alagoana de Municípios, e ela tem nos ajudado e a gente fez capacitação dos técnicos dos municípios, a gente tem um georreferenciamento de todas as áreas e aí é uma parte muito técnica mesmo, onde a questão política não entra, né? A questão política ela entra na decisão, quando vai para o governador, vai para os deputados, mas sempre com o viés técnico. A ideia é atender todos os alagoanos, independente da região e da ideologia política que eles têm. As discussões vão envolver as 9 regiões do Estado. Exato, nós temos essas 9 regiões administrativas, né, que existem numa lei estadual, e vamos percorrer desde lá do litoral norte até o sertão, passando ali pela região central, zona da mata e o agreste. Então, envolver toda a população alagoana. Sabendo que nós temos aqui polaridades, né, de intenções de um desenvolvimento, digamos assim, que atenda a todos. O senhor falou aqui no turismo, né, nós temos a história do estado de Alagoas também. Enfim, não é difícil identificar as vocações das regiões, né, do estado. E nesse sentido, espera-se levar algum conhecimento técnico, beber na fonte da universidade, da academia, para ajudar na discussão? Sim, sim. Nós tivemos já uma oficina de gênero e igualdade racial, que nós trouxemos os senados técnicos do Senado Federal, que já atuam nisso há mais de 15 anos, para falar sobre o tema, discutir, mostrar os avanços que a legislação já teve. Em cada oficina nós vamos levar um convidado, seja da academia, seja um técnico já tenha bastante tempo no estado, né? Então, em União dos Palmares, nós vamos discutir também novamente a questão racial, até pelo simbolismo da região, né? É uma região muito rica de cultura, onde teve o Quilombo dos Palmares. Quando formos para a região de Maragogi, vamos discutir o turismo sustentável, né? Um turismo que seja sustentável por um bom período, sem poluição, sem afetar a população ribeirinha. Quando formos para o sertão, vamos abordar a questão da bacia leiteira, da produtividade da agricultura. Então, a gente vai tendo esse recorte de cada região do estado. Perfeito. Secretário, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu.
Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o Gabriel Albino, ele que é secretário de Estado do Planejamento, de Gestão e Patrimônio de Alagoas, e nos fala sobre o PPA, né, digamos assim, online, o plano plurianual no contexto do planejamento dos investimentos do governo para o desenvolvimento do Estado no período de 2024 a 2027. Secretário, os próximos 4 anos feito esse PPA nessa forma, nessa modalidade, o que é que se pode vislumbrar, né, das políticas públicas e da sociedade identificando que ali está sendo feito aquilo que ela quer e precisa? Através desse levantamento, né, Gorete, nós vamos identificar e aí toda a solicitação e a demanda da sociedade vai ser transformada em metas e indicadores e vai ser destinado um valor orçamentário para a execução. Então, nós temos um portal de transparência, onde o cidadão pode procurar online, mas também vamos fazer a devolutiva nos fóruns regionais, que nós faremos todo ano, para informar o cidadão o que foi feito e o que não foi feito, por que não foi feito, por algum impedimento. Mas a nossa ideia é ter essa transparência. Vamos investir também em mais serviços digitais, para o cidadão não ter que se deslocar da sua residência para ir a alguma repartição pública, né? Para ele consiga resolver do seu celular, do computador, e aí ele vai ficar bem mais próximo da atuação governamental. É importante que cada região tenha uma estrutura também para que quem não tem um celular, quem não tem a condição de estar integrado na plataforma, possa participar. Sim, nós temos na CEPLAG, nós temos na Superintendência de Atendimento ao Cidadão, a Central Já, né, é uma central onde o cidadão consegue resolver vários serviços, como tirar carteira de identidade, passaporte, resolver questões de energia elétrica e saneamento básico e água. Essas centrais também nós teremos as informações, o cidadão também pode fazer a sua colaboração lá. E a gente tem em Maceió, em Arapiraca, vamos inaugurar, junto com o Fórum Regional do Sertão, em Delmiro, no dia 5, um JA, lá em Delmiro, e vamos ampliar toda essa base de atendimento para o cidadão que não tem acesso ainda às tecnologias, que ele tem um local físico para ser atendido. A questão que envolve todo o Estado, que é o combate à fome, estratégias para se ter programas, projetos que realmente conduzam a esse combate efetivo. Sim, juntamente com os fóruns do PPA, nós estamos chamando o Conselho de Segurança Alimentar do Estado para participar conosco, ter esse diagnóstico de como nós vamos combater a fome no Estado, pela peculiaridade de cada região. A gente sabe que, por incrível que pareça, a questão da fome às vezes é mais acentuada na região metropolitana, né? Porque no interior a gente sabe que há uma solidariedade entre as pessoas, a proximidade com os vizinhos, e esse problema é mais acentuado na região metropolitana. Com a atuação do Conselho de Segurança Alimentar, a gente pretende fazer em junho um fórum também só sobre esse tema. Vamos trazer os técnicos do Ministério da Assistência Social e alguns pesquisadores que já fizeram pesquisas sobre Alagoas para a gente achar políticas públicas mais assertivas, né? Como essa questão de restaurantes populares, aproveitamento de alimentos que são jogados fora, mas é uma questão que nos preocupa muito, principalmente o pós-pandemia, cresceu muito a questão da vulnerabilidade da população e também da segurança alimentar. Do ponto de vista da tecnologia auxiliando a essa estrutura de atendimento à população, o que é que se pode dizer hoje no Estado e qual é a perspectiva que se coloca com esses eventos? Sim, nós estamos trabalhando junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Nós conseguimos um empréstimo, uma operação de crédito de 25 milhões de dólares. Somos o segundo estado do Brasil com essa linha. E nós vamos investir, né, em estrutura, primeiro em estrutura de informática, data center, e depois em toda a reestruturação de serviços via internet. Nós estamos elegendo 10 serviços públicos principais que nós vamos ter, como matrícula de alunos, controle de serviços de saúde e até o cadastro único do cidadão, só com CPF e assinatura ele acessa todos os serviços. E aí, com isso, Gorete, a gente quer sair
da 23ª posição do Brasil em serviços digitais e pular para a 5ª posição. Essa é a proposta do Alagoas Mais Digital? Essa é a nossa proposta, que durante o prazo da operação de crédito, que é de 5 anos, a gente consiga ter esse salto de qualidade e, além disso, reduzir o custo dos serviços públicos, que hoje é de R$ 17,00 por atendimento para R$ 3,50 cada atendimento. Então, a gente vai evoluir, vai facilitar para o cidadão e vai reduzir o custo ainda. A questão da segurança de dados que circulam, né? Como isso está projetada nesse contexto? Sim, é uma exigência do BID, nessa contratação, que o Estado tem um escritório de cibersegurança. Então, o BID já está nos dando uma consultoria. Nós fizemos uma visita técnica agora ao Uruguai, né, na semana passada, junto com o governador, com vários secretários. Estamos vendo o modelo. O Uruguai hoje é o melhor... Por que o uruguaio? Importante, todo mundo nos pergunta, né, por que o Uruguai? Ele está entre os 9 países mais digitalizados do mundo. Ele faz parte do chamado D9. Na América do Sul, somente o Uruguai está nesse grupo. Eles têm 97% dos serviços digitalizados e a gente está servindo de inspiração. Lá, por exemplo, Gorete, tem a política de um computador por aluno. Então, todo aluno da rede pública tem um notebook e tem um plano de internet. A China é hoje a potência mundial que é, não é? Graças ao investimento na educação, que à época, quando resolveram investir massivamente, era semelhante ao que acontece ainda praticamente no Brasil. E aí a gente vê o resultado, né? Educação é a base, né, secretário? Sim, educação e aliado à tecnologia. Sim. Hoje que as duas políticas andam em conjunto, né? O Uruguai, a gente ficou muito surpreso. Hoje eles exportam profissionais e software. Então, eles já estão exportando para o próprio Brasil, para a Europa. Então, esse investimento depois ele retorna para o Estado, né? Com remuneração das pessoas, com emprego e a melhoria contínua da qualidade de vida. E isso para as categorias profissionais que estão sobre a égide digamos assim, de pisos salariais, é uma perspectiva de melhorar essa condição, né? Porque piso não pode ser teto. Verdade, verdade. Salvaguarde-se aí, não é, todo o investimento que as pessoas fazem na sua formação. Né? Exato, e piso não pode ser teto. Então, dentro dessa perspectiva, há também esperança de se ver uma remuneração às alturas das competências, né? Exato, exato. Nós já temos, por exemplo, hoje no polo de TI, né, do Jaraguá, do Estado, 43 startups instaladas, gerando emprego. Temos uma startup lá que é referência mundial, que é a Renditalk. Então, a gente quer investir mais, potencializar os alagoanos, sobretudo os jovens, para estarem preparados para esse mercado de trabalho. Essas startups que estão desenvolvidas aqui no estado de Alagoas, que segmentos predominam nessas startups? Sim, tem o segmento de programação, né, de software, tem o segmento de eventos também, que é muito forte lá, tem uma startup que trabalha com eventos, com formaturas, todo o processo online, e a Renditalk, que é a que faz a tradução de Libras nos softwares. Então, ela é referência mundial, já foi premiada até pela ONU, pelo governo americano, internacionalmente. E temos lá com o secretário Silvio, né, da SECT, ele tem o programa Oxitec, que é um programa de capacitação de alunos em programação, e depois que o aluno forma, né, nesse programa, ele ainda tem o salário pago por 6 meses em alguma empresa de TI. O Estado banca por 6 meses. Agora, a gente pensando, tendo um pensamento macro sobre essa questão, o aluno se destaca na escola, tem o apoio, enfim, mas é uma condição que tem que ser para todos, não é, secretário? Tem que ser para todos. Sim. E a fome impede isso, a questão da sobrevivência das pessoas, da sua condição de não poder, muitas vezes, comprar cesta básica. Como fica essa questão? Sim, nós temos identificado, até dentro da intersetorialidade das políticas públicas, e é uma preocupação do governo Paulo Dantas, já está sendo feito um trabalho entre a SEAGRE e a Secretaria de Educação sobre usar o PAA, né, que é o Programa de Alimentos da Agricultura Familiar, para a questão da merenda escolar. Então, ele já está fomentando isso, fazendo todo um ciclo, né, que garante a manutenção um ano inteiro, né? Um ano inteiro.
Além disso, nós já temos no estado há bastante tempo o programa do leite. Tivemos ontem no Ministério em Brasília e fomos citados como o estado que mais executa o programa, que tem mais sucesso no programa. E temos também, além disso, outros programas sociais do estado, como o Cartão CRIA, que auxilia as mães, as crianças até 6 anos, o Cartão Escola 10. Alagoas deu um salto agora no IDH, no subindicador de frequência escolar. Nós subimos da 26ª posição para a 17ª posição. Agora, um gargalo ainda existe na educação infantil, não é? Nas creches, por ser uma responsabilidade constitucional dos municípios, né? Sim. Dos municípios. E quando o Estado toma para si também essa responsabilidade, que não é constitucionalmente do Estado, é uma contribuição e tanta, né, secretário? Sim, isso é bastante importante. O Estado tem feito isso com as creches CRIA, tem construído nos municípios, passando o equipamento e toda a estrutura pedagógica para os prefeitos. E isso traz até um retorno, né, via Fundeb, né? O Fundeb é retornado para o município pelo número de alunos em creches, né? Mas ainda temos muitos gargalos, sobretudo na região metropolitana, há uma necessidade ainda de creches. Fizemos um trabalho com o BNDES ano passado. Sobretudo na região metropolitana. A região metropolitana, sobretudo a capital Maceió, nós temos um déficit muito grande de creches. O Estado contribuiu com um trabalho com o BNDES, encaminhou para a Prefeitura até uma proposta de construção de creches em PPP, mas a gente sabe da dificuldade da execução de algumas políticas públicas, né? Porque exige contratação de professores adequados, né, de profissionais, enfim, que uma escola naturalmente tem e a mais, porque é uma educação complementar à que se tem em casa, né, com os pais. Exato, exato. Ela tem duas funções, né, pelo menos na educação básica na creche, fazer o ciclo de aprendizado inicial e também dar condições que o pai e a mãe possam trabalhar, né? Porque às vezes eles estão em empregos que o salário não dá condições de pagar uma babá, uma assistente, então tem essa dupla função e é ali que acontece a formação mesmo, né? Até os 6 anos de idade. E a forma, perdão, interromper. Sem problema. O entrevistado é o senhor. Mas eu digo em relação assim, ter uma criança numa creche do estado ou do município, que é mais importante, inclusive, que o município tenha essa responsabilidade, porque constitucionalmente é do município. Né? Ter esse atendimento, porque naturalmente não se pode improvisar educação, babás para a educação das crianças. Né? Em geral. E numa creche institucionalizada é outra coisa, né? Exato, exato. Dá um conforto para os pais, dá a segurança que o aluno está num ambiente de aprendizagem, né? E, além disso, também potencializa que o Estado tenha até uma aplicação de recursos melhor no futuro, porque aquele aluno vai progredir depois para a rede pública estadual, né? Então, se o gasto não for feito lá na base pelo município, depois o Estado gasta muito mais para poder nivelar esse aluno. Duplamente, né? Duplamente. Depois ainda tem o ensino superior, que vai para o governo federal, e a gente vê hoje que as universidades federais são amplamente ocupadas por quem tem mais condições de estudo. Desde sempre, Desde né? sempre, né? Desde sempre, porque quem estuda na Universidade Federal não tem condições praticamente de trabalhar. De trabalhar, exato. Né? Exato. A carga horária de 8 horas é pesada, sobra o noturno, né? Sobra o noturno, a gente sabe que já tem políticas de cotas, né, que foram feitas ao longo do tempo, que vem distorcendo. Exatamente. Mas acaba que quem tem mais condições de estudo vai usar o ensino público lá no final. Ele nunca usou o ensino público durante a educação básica, o ensino fundamental, o ensino médio, mas na hora da formação profissional ele usa, e aí a pessoa que eventualmente precisaria daquela vaga, ela não tem acesso porque teve que trabalhar, não teve condições de ter um estudo contínuo, ou teve que ajudar os pais, o que acontece muito, né? Ajudar os pais em algum trabalho ou colocando renda dentro de casa. Bem, vamos chamar agora o nosso intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já.
Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas, Gabriel Albino. Ele nos fala, entre outros assuntos, sobre o PPA online, Plano Plurianual, no contexto do planejamento de investimentos para o desenvolvimento do Estado no período de 2024 a 2027. Essa plataforma digital já está instalada, já está aberta. O que dizer da participação da sociedade? O que se acredita que aconteça ou que já está acontecendo? A gente acredita, Gorete, que a sociedade possa acessar esse site do celular ou do próprio computador. O cidadão ou a cidadã que não tem muito acesso, pedir ao filho, ao parente, ou ir diretamente a uma unidade já nossa para poder fazer a contribuição. Lá ele vai conseguir conciliar e escolher o assunto que ele quer colaborar, o tema, a sugestão, e inserir a localidade dele. Então a gente espera essa participação massiva. Desde o dia 12 está no ar, do dia 12 de abril, e a gente já tem percebido uma movimentação muito grande, sobretudo da área acadêmica, dos alunos, dos estudantes, estão bem engajados aí em propostas para o governo. Acredito que alguns segmentos vão se sobrepor, digamos assim, áreas da saúde, da educação, que historicamente são categorias que participam efetivamente de qualquer discussão que tem a ver com a política pública do Estado, né? Exato, tem categorias que são mais atuantes, né? Como você citou, saúde, educação, segurança pública. Sim. E a gente sabe dos temas que a sociedade também sente uma necessidade de atuação maior do poder público, né? E a gente já tem percebido essa movimentação, mas temos percebido também a colaboração de estudantes, que isso para a gente é bastante interessante, discutir o papel do Estado na sociedade. Secretário, em 4 anos é possível se efetivar, digamos assim, percentualmente, quanto do que está sendo discutido? Pela experiência que a gente acompanha em gestão pública, a gente sempre trabalha com a meta de 70%, já seria uma meta muito boa do que foi programado, né? Então, assim, é sempre 30% de distorção ou para cima ou para baixo. Tem alguns programas que são executados até a mais da capacidade, dos 100%. Então, a partir de 70% já é considerado que tem uma eficiência significativa. Que a gente sabe também que o panorama econômico, o panorama social pode mudar. A gente teve recentemente agora a pandemia, né? Imagina quem construiu o PPA passado nunca imaginou que a gente teria uma pandemia. Mas o estado de Alagoas teve, digamos assim, uma atuação que surpreendeu em nível de Brasil, porque enquanto alguns estados estavam no desespero das pessoas sem ter como ser internadas, aqui foram construídos hospitais e não foi o hospital de campanha apenas para aquele momento, né? Sim, a atuação do poder público nesse momento foi muito incisiva. Nós tínhamos esses equipamentos públicos que já estavam prontos para a inauguração e aí naquela época optou-se em alocá-los para leitos de Covid. E o Estado acreditou muito na ciência, no trabalho dos técnicos, começaram a mapear, georreferenciar por onde o vírus estava circulando. E aí houve também algumas restrições, né, de acesso a ambientes públicos. Isso tudo gerou um resultado positivo. Alagoas ficou entre os 3 melhores estados do Nordeste, né? O Nordeste todo performou bem. É uma característica até muito engraçada, Gorete, que a gente vê os resultados do Covid hoje. Os estados que têm o menor poder econômico foram os que mais performaram na Covid. Você pega o Sul e o Sudeste, foram os que tiveram mais mortes. Sobre esse resultado? Eu acho que a leitura é porque a gente consegue se engajar mais em resultados, sabe? Eu acho que a parte Sul e Sudeste, e eu falo isso até com uma certa propriedade, que eu sou de Minas Gerais, muitas vezes a gente acha que a gente já está no auge das políticas públicas. E a gente vê hoje aqui no Nordeste, principalmente, um engajamento muito grande dos técnicos em todos os estados. A gente teve em todos os estados bons governadores do Nordeste que se destacaram em políticas públicas, educação no Ceará, segurança pública no Maranhão. Aqui em Alagoas foi o estado que mais investiu em receita corrente líquida. 30% da receita corrente líquida foi retornada em obras. Então, assim, a gestão pública
pública em Alagoas, no Nordeste, tem evoluído bastante. E na pandemia isso destacou, isso reflete no IDH agora. Os resultados do IDH mostram que todos os estados do Brasil tiveram um problema de queda de longevidade, porque as pessoas morreram na pandemia, mas Alagoas foi o que menos caiu. Então, isso é muito gratificante do estado ter acreditado no potencial dos seus técnicos. Um esforço, né? O esforço, e o esforço intersetorial com saúde, segurança pública, planejamento, fazenda. Houve uma liberação de recursos muito rápida, né, para adquirir equipamentos, para fazer licitações. Então, dá muito orgulho de falar da experiência de Alagoas. Bem, um modelo de governança exitoso que se possa ter depende praticamente do que, secretário, no seu entendimento? Depende muito do diálogo. Eu acredito muito no diálogo, no espírito de equipe entre os secretários. A gente tem construído isso nesse governo agora. A CEPLAG tem se dedicado a isso, porque a CEPLAG ela atua praticamente com todas as secretarias. Então, a gente sabe tudo que está acontecendo em cada órgão. Quando a gente identifica que tem 2 órgãos trabalhando no mesmo sentido, a gente chama os 2 para conversar e tenta chegar num consenso. E a gente está fechando agora com o PNUD, né, com o Programa das Nações Unidas, nós vamos ser o primeiro estado a ser implementado o centro de governo, onde nós teremos uma mesa permanente de reunião de secretários, teremos comitês específicos. Nós já temos agora um decreto que saiu sobre o Comitê de Negociação Sindical, onde os sindicatos podem levar para a pauta as reivindicações, e lá nós teremos secretários. Isso é importante, que evita um desgaste desnecessário, né, nas relações das categorias com o governo. Exato, ele evita o desgaste, ele também não deixa que uma secretaria só seja protagonista. No caso, todos os servidores estão acostumados aí a CEPLAG reivindicar, mas a CEPLAG faz somente os estudos técnicos e leva para o governador. Daquilo que foi acordado, que foi acordado. Assim, né? E aí a gente quer levar isso para uma mesa de discussão com a Procuradoria-Geral do Estado. A gente sabe que algumas concessões têm repercussões judiciais, tem que chamar o secretário da pasta para falar a realidade dele. Então, esse modelo de governança é um modelo que tem dado muito certo em alguns outros estados, de compartilhar o desafio do estado como um todo. Secretário, agora falemos sobre um projeto, um programa, na verdade. Você está lançando o 4º edital para o programa Pontapé. O que vem a ser esse programa? Sim, esse programa nos dá muito orgulho. O Pontapé é um programa de seleção de estagiários para trabalhar no governo. São 970 vagas, ele foi lançado na semana passada, no Dia do Indígena, em homenagem ao indígena, até porque pela primeira vez nós fizemos um edital geral e um edital só para os indígenas, onde serão selecionados professores que estão fazendo o curso de pedagogia para as aldeias indígenas. Eu não lembro bem, creio que foi no governo Ronaldo Lessa, teve início educação indígena no estado, e tem profissionais, muitos profissionais que atuaram como professor indígena indo para as regiões. É por aí, secretário? É por aí. Nós temos um curso hoje na UNEAL, né, que é justamente para o público indígena, onde são capacitados indígenas para ensinarem o curso regular dentro das próprias aldeias. Então, nós abrimos um edital para isso. Terão estagiários para atuarem dentro das aldeias. E, além disso, esse outro edital maior, onde nós selecionamos estagiários de diversos cursos superiores, direito, engenharia, jornalismo, comunicação. Eles são alocados nos órgãos. Nós fazemos um contrato de estágio de 12 meses, onde o estudante recebe um salário mínimo. E temos diversos casos de estudantes que depois ficam trabalhando no governo depois de formado. A nossa ideia foi fazer uma seleção objetiva, porque nós tínhamos a cultura dos estagiários serem indicados por algum servidor, por algum familiar, e hoje a gente tem um edital onde tem as regras. A maioria das vagas são reservadas para estudantes da rede pública. Temos também vagas para estudantes da rede privada, mas são menores. Temos cotas raciais também. Então, é bem democrático a seleção, onde todos têm acesso. E as instituições de ensino são credenciadas e lá nós temos acesso às notas dos alunos. Então, ele decide em qual cota do programa ele vai participar, nós fazemos a averiguação das informações e depois puxamos as notas e fazemos o ranking dos alunos. E esse ano, Gorete, vai ser um diferencial que os órgãos vão poder entrevistar o aluno. Então, a gente vai indicar o aluno, ele vai poder entrevistar
e ele vai ter 3 escolhas. Se o aluno não for escolhido, ele passa para outro órgão, para também ficar mais democrático. Tipo uma repescagem. Mas é também mais uma etapa que o órgão possa conhecer o jovem, né, que vai trabalhar lá, ele também saber quais serviços são esperados, porque às vezes ele também não se interessa pelo órgão que ele foi indicado, mas não quer dizer que ele vai ser excluído do programa, ele vai ser remanejado para outra vaga. Até porque ele atingiu uma nota que o credencia a atuar e ver qual é a área que vai se identificar, que ele vai se identificar mais e, portanto, ter um desempenho melhor. Um desempenho melhor, E é exato. bom para ele, é bom para a instituição, perdão. Sim, exato. A gente quer também proporcionar uma experiência profissional tranquila para o jovem, que ele possa realmente aprender e sair de lá um profissional para o mercado de trabalho. Sobre o mercado de trabalho, e falando da atividade, né, da CEPLAG, Secretaria de Planejamento, Gestão e Patrimônio. O que dizer hoje dessa variedade de atribuições e como está a CEPLAG nesse contexto? Olha, Gorete, os desafios são imensos. Eu assumi a CEPLAG há cerca de 1 mês, eu já fazia parte do quadro, né? Estou há 3 anos na CEPLAG, mas eu era da Secretaria Adjunta de Orçamento e Planejamento. E hoje eu estou tendo a dimensão ainda maior, que além disso nós cuidamos, além do planejamento do orçamento, temos a área hoje de modernização e governo digital, temos a área da folha de pagamento do Estado, da gestão patrimonial, perícia médica, escola de governo. É muita coisa. É muita coisa, mas é um desafio muito bom. Temos uma equipe técnica muito preparada, que me enche muito de orgulho. Graças a essa equipe técnica, eu tive a oportunidade de chegar até o cargo de secretário, né? Ninguém chega sozinho a esse posto, né? E estou muito satisfeito. Temos procurado também melhorar o clima organizacional da CEPLAG, empoderar os nossos técnicos, com fornecimento de cursos. Na lei delegada agora fizemos uma reavaliação da estrutura, tentamos dimensionar melhor os cargos de gerente, de superintendentes. E pela primeira vez, agora eu também falo isso com muito orgulho, como eu estava no cargo de secretário adjunto, fui para o cargo de secretário de Estado, eu selecionei entre os 4 superintendentes quem ficaria no meu lugar. E aí foi uma seleção feita com uma psicóloga, onde foi aplicado um teste de perfil, e nesse teste de perfil foi escolhida a pessoa que estava mais próximo do perfil que eu desenhei. Então também foi uma escolha muito objetiva entre os 4 superintendentes e que eu senti que a CEPLAG ficou muito feliz com os processos. Não é? Bem técnica mesmo. Isso é importante, porque do ponto de vista até da equipe como um todo, né? Exato. Cria uma relação de confiança na formação dos que lá estão. Secretário, eu lamento informar que o nosso tempo chegou ao fim. Então, eu agradeço a sua participação e reservo esse meio minuto às suas considerações finais. Obrigado pelo convite mais uma vez, Gorete. Obrigado a todos os telespectadores que acompanharam essa entrevista. Venho convocar novamente a participação de todos no PPA, né, o site ppa.al.gov.br, e quem estiver nas cidades que nós vamos visitar, que possa participar dos fóruns. E também participe aqui da Assembleia, das discussões, das audiências públicas, junto ao seu deputado. Então, vamos cada vez mais democratizar as políticas públicas. É isso, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.